Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Solicito o vereador William para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Assim seja. Amém. Quero aqui cumprimentar todos que se fazem presente, em nome do senhor João Hopper. Cumprimento a todos que nos acompanham aqui, também que nos acompanham através da internet, os companheiros vereadores e vereadoras, a imprensa, na pessoa do seu Ângelo Chuca e os funcionários desta casa. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário William Godoy que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, os cumprimento. Senhoras vereadoras, boa noite. Estendo esses cumprimentos à nossa plateia de hoje. Quero cumprimentar em especial o senhor João Hope. Também cumprimento companheiro rotariano Silas, cumprimento a presidente do AMA, Sara, e cumprimento também em nome do Ângelo a imprensa que está aqui e pelas redes sociais nos acompanhando. Expediente de 20 de 12 de 2021. Ofício número 560 de 2021 da Procuradoria da República do Município de Mafra, em resposta ao requerimento número 384 de 2020, de autoria de toda a edilidade, da 18ª legislatura. Ofício número 164 de 2021, do Instituto Canoinense de Previdência, referente ao projeto de lei complementar número 3 de 2021, e ofício número 223 de 2021, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando balancetes municipais do mês de novembro de 2021. Ordem do dia, para votação única, o veto ao projeto de lei número 54 de 2021, que concede alvará provisório de táxi. Para a segunda votação, o projeto de lei número 36 de 2021, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores, a APP, do Centro de Educação Infantil Emílio Ferreira. Para a primeira votação, o substitutivo do projeto de lei número 76 de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2022-2025. Projeto de lei número 92 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Projeto de lei número 97 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício 2022. Tribuna livre, o senhor João Hope. Inclusão para leitura, o ofício número 208 de 2021, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. O projeto de lei número 126 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder materiais e horas máquinas à Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Júlia Balioli Zaniolo e da outras providências. Indicação número 303 de 2021, de autoria da vereadora Silmara Gontarque, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Augustinho Machado Filho, secretário do Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza do trevo do Rio dos Pardos e do posto de saúde de Pinheiros e de Rio da Areia. Era o que continha, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Silmara Gontarque. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite ao público que está nos assistindo essa noite. Aos funcionários da casa também, o meu boa noite. Sobre a minha indicação ali, número 303, eu gostaria de pedir ali para o secretário Augustinho Machado Filho, para que ele peça ali para os serventes dele dar uma olhada com mais atenção para os nossos postos de saúde do interior, né? De Rio da Areia, de Rio dos Pardos, e até não foi citado ali também o de Barra Mansa, né? Mas para eles dar uma atenção no geral, né? Os postos de saúde e o trevo de Rio dos Pardos ali também.
Era isso, senhor presidente. Mais nenhuma inscrição, presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador interessado em fazer uso da tribuna. Nenhuma inscrição, presidente. Vereadora Juliana Maciel. Vereadora Juliana. Boa noite a todos os meus colegas, as vereadoras, vereadores, aos servidores da casa, à imprensa que se faz presente nesta noite. E uma boa noite ainda mais especial para o seu João Hoppe e para toda a sua família que se faz presente. E como os colegas edis já têm conhecimento, visto que a moção de parabenização para o seu João Hoppe foi de autoria de toda a edilidade, eu vou fazer uma breve leitura dos passos da vida do seu João, para que depois ele possa usar a tribuna, fazer as suas colocações. E os senhores que quiserem também, né, deixar aí a sua mensagem de carinho por todo o trabalho prestado como instrutor da empresa Souza Cruz, especialmente, né, em relação à cultura de fumo, que até hoje, seu João, é uma das maiores rentabilidades do município de Canoinhas e o vereador Maurício depois vai falar com mais propriedade do que eu, mas é a cultura, então, de maior importância, né, para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar e para a população canoinhense. Então, o seu João Hoppe nasceu no dia 8 de fevereiro de 1935, na cidade de Presidente Getúlio, filho de Guilherme e Carolina Hoppe, e tem mais 9 irmãos. Iniciou sua vida na agricultura muito jovem, com 5 anos de idade, quando começou a ajudar seus pais na lavoura. Estudou do 1º ao 3º ano primário, que era o que tinha disponível na época. Quando iniciou os trabalhos junto com seus pais, cultivava fumo, cuidava de gado leiteiro, plantação de aipim, arroz e milho. Na época de safra, trabalhava na lavoura durante o dia e na fábrica de beneficiamento de aipim à noite. Em janeiro de 1954, iniciou o serviço militar como policial do Exército, realizou o curso de cabo e foi promovido em julho do mesmo ano. Conta histórias desta época, ainda quando servia como militar, como a movimentação do Exército com a morte do presidente Getúlio Vargas. No final do mesmo ano, encerrou seus serviços no Exército. Em 30 de janeiro de 1956, foi admitido pela Companhia de Cigarros Souza Cruz, na função de instrutor de serviços técnicos de fumo. A empresa realiza vários experimentos com objetos de melhorar a qualidade do fumo e auxiliar os produtores. Após sua admissão, trabalhou em várias cidades, como Timbó, Papanduva, Ibirama, e em 1957 foi transferido para Canoinhas para dar continuidade no trabalho junto à cultura do fumo. Foi instrutor pioneiro na região do Planalto Norte Catarinense e Sul do Paraná. João Hoppe lembra do primeiro produtor de fumo de Canoinhas, o senhor Antônio Pazda, o qual Hoppe prestou assistência técnica representando a empresa Souza Cruz. Também auxiliou o senhor Ademar Milbauer com a primeira estufa de cura e secagem de fumo de folha solta em Canoinhas. Hoppe realizou o primeiro experimento com herbicida na cultura do fumo, junto ao produtor Vigando Proust. Além disso, através do seu conhecimento, desenhou a primeira estufa de fumo com dimensão de 5 por 7,5 com 6 estaleiros de altura e sistema de ar forçado, aumentando em 40% a qualidade e produtividade do fumo. O primeiro modelo foi por financiamento próprio do produtor João Kuhn. E, posteriormente, então, a empresa Souza Cruz implementou esse novo modelo de estufa
como um modelo financiável pela empresa. Além disso, João Hoppe foi presidente da APP da Escola João Broscopi, presidente do clube Sonda Esporte Clube, um dos fundadores do partido MDB em Canoinhas, ajudou a fundar a Associação de Aposentados de Irineópolis e ajudou a fundar a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas de Idosos no estado de São Paulo. Por fim, é um apaixonado pela pesca, por jogar bocha, por viajar. E hoje, seu João, todos nós, vereadores, temos muito orgulho e gratidão em poder lhe prestar essa homenagem por ser o pioneiro em trazer a cultura de fumo para a nossa região, que hoje é a base de sustento para cerca de 2.000 famílias canoinhenses, né? Que o vereador Maurício vai poder falar com mais propriedade, mas que traz o benefício, lucratividade para o município de Canoinhas, para as famílias canoinhenses. E o senhor, então, marcou a história do município de Canoinhas e faz jus receber essa moção de parabenização pelos serviços que hoje ainda refletem frutos no nosso município. Seria isso, colegas. Mais algum vereador inscrito? Agora sim, mais uma inscrição, presidente. Então, nesse momento, quero convidar o senhor João Hoppe a fazer uso da tribuna. Já chegou a minha vez? Então tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Tá bom. Agora já deu, né? Tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que se lembraram, né, de prestigiar alguém que começou um trabalho que hoje dá um bom rendimento para o município. Em segundo lugar, agradecer meus familiares pela ajuda que sempre me deram, né, e a todos os meus companheiros. Aqui eu posso destacar, entre outros, um cidadão chamado Cássio Gabski. Está presente? Ok, muito obrigado. Seu Silas Zimmermann, está presente? Ok. E tantos outros, desculpem, que falar o nome de todos é impossível. Tá. Da minha parte, gente, eu acho que já foi dito o que era preciso, né? E estou disposto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, puder responder, vou responder. Ok? Senhor presidente. Seu João, para nós é uma satisfação enorme poder lhe presentear com essa humilde homenagem. O senhor agradece aos 10. Eu trabalho há 25 anos já com agricultura desde que nasci, mas 25 anos direcionado à cultura do tabaco. E quem fez essa lembrança, nós temos que dar o mérito, que foi a vereadora Juliana. O dia a dia da gente às vezes é tão apurado, né? Uhum. Mas essas lembranças que o senhor nos traz, o senhor Acácio, uma pessoa bem-sucedida, que trabalhou também no ramo. Hoje tem inúmeros fregueses lá que trabalham na cultura, que deixam o seu dinheirinho lá também para o seu Acácio e para tantos outros comerciantes da cidade. O senhor está sendo muito humilde em virtude do grande trabalho que o senhor realmente iniciou na nossa região.
Eu sou grato pela amizade que tenho com seu filho, de muitos anos, com quem já fizemos negócios juntos, com quem acredito que foi o senhor que despertou nele o interesse pela cultura também, tantos trabalhos desenvolvidos, o senhor sempre dando seus palpites, contribuindo para melhorar não só a qualidade, mas também o bem-estar do produtor, que antigamente se fazia seu canteirinho lá com brometo de metila, usava os taquinhos lá, amarrava na mão ainda, usava as varinhas com tudo tecido na mão, e eu sei de inúmeras contribuições que o senhor deu. Então, só gostaria de que realmente o senhor leve isso com muito carinho, não do Maurício vereador, mas do Maurício amigo e de tantos amigos que eu represento nesse interior. Aqui foi citado pela vereadora alguns produtores do Salto da Água Verde, produtor lá do Rio do Pinho, mas hoje a nossa região são 2.827, segundo o último levantamento da FUBRA, que continuam na atividade. Isso, queira ou não queira, tem a plantinha do seu João Hoppe lá, que foi o início de tudo. Então, Canoinha só tem a agradecer, o produtor de fumo só tem a agradecer, as gerações foram vindo e talvez tem pessoas que não sabem aonde o senhor foi colocando seus pitacos, suas ideias, seus projetos, que foram tão bem sucedidos. Tenho certeza que para esse projeto tão ambicioso que foi a estufa folha solta, não foi uma coisa simples. Foram inúmeros testes, inúmeras safras, testando, procurando cada vez melhorar, e hoje sim, hoje nós temos uma coisa que funciona, prática, e que nós consigamos ter outro João Hoppes com essa visão que o senhor sempre teve, de melhorar não só o produto, a qualidade final, mas sim a qualidade de vida e a rentabilidade do produtor, gerando divisas para o nosso município. Meus parabéns de coração para o senhor, seu João. Fico agradecido por nós termos tido essa felicidade. Muito agradecido, pela sua colocação. E eu gostaria de dizer o seguinte, que, entre outras coisas, a princípio, ninguém faz nada sozinho. Se nós aqui no município de Canoinhas, nós conseguimos melhorar a qualidade na cultura de fumo, eu devo isso aos produtores que se dispuseram a ajudar, que outras regiões não aceitavam isso. Então aqui o nosso produtor, ele sempre foi com a mente um pouco mais aberta, E eu parto de um princípio, posso estar errado, mas dizem, não sei se é verdade, que o ser humano foi criado por Deus. Não sei se é verdade, mas vamos dizer que seja, Porque eu parto do princípio que se a criatura criada por Deus pode ser melhorado, Todos nós podemos ser melhorados. Por que não tudo pode ser melhorado nesse mundo? Então, a princípio, é esse que cada vez procure fazer melhor. Nunca desanime. Esse seria o meu recado. E se alguém quiser fazer a pergunta, estou à disposição. Seu João, quero lhe cumprimentar também meus colegas vereadores, cumprimentar a comunidade que se faz presente, cumprimentar o Elcio que se encontra aí, o Ângelo Chuca, o Acácio que se faz presente, enfim, a todos os presentes aí, internautas, boa noite a todos. Seu João, eu quando era muito pequeno, eu até trabalhei alguns anos, até meus 8 anos, 9 anos na lavoura, meu pai trabalhava na agricultura, mas não chegou a trabalhar com o plantio de fumo. Sim. Mas vivi a minha vida no comércio. E a minha vida no comércio muito dependeu da renda dos produtores rurais, que são os fumicultores. Então, ao longo desses tantos anos de empresa, e a minha família hoje continua também no comércio, também depende muito da renda dos produtores rurais voltado à fumicultura.
Então, o produtor lá faz a sua parte, colhe sua lavoura, colhe seus fumos, vende, né? Ganha os seus recursos para o seu sustento, mas vai gastar aqui no comércio. Vai gastar com todo mundo aqui no comércio. Seja o supermercado, seja a loja que vende materiais de construção, e enfim, todo mundo. Então ele passa a girar 1 a 2 vezes a mais. E a fumicultura, no ano de 2020, se eu não estou equivocado, no valor da nota de produtor rural, foi comercializado no município de Canoinhas algo em torno de 110 milhões. Né? Então isso é o maior entre os produtos agrícolas. Depois vem o soja, mas o primeiro é a fumicultura. Então, nesse sentido, falando em nome de todo o comércio, dizer para o senhor que o senhor foi um baluarte naquela época, foi um grande comerciante, porque o senhor convenceu as pessoas a plantarem e provou que era possível e que isso daria resultado. Então, o senhor não foi só um produtor, o senhor foi também um grande vendedor, porque o senhor vendeu uma ideia e provou que essa ideia dava certo. E as pessoas acreditaram e isso funcionou. O senhor e tantos outras pessoas que trabalharam como instrutor de fumo, né, técnico em fumicultura, ao longo desses anos, que foram justificando e provando que essa era uma atividade viável e que traria muitos benefícios financeiros às famílias que estão aí no campo. Portanto, nós temos muitas famílias no campo na nossa região hoje, porque foi a fumicultura que segurou essas pequenas propriedades aí em toda a nossa região que estão no campo hoje ainda. E além de produtor rural, o senhor também foi um grande vendedor, um grande comerciante. Parabéns, um Feliz Natal para o senhor, Deus abençoe, e essa homenagem é extremamente merecida. Senhor vereador, não sei o seu nome, mas não importa. Fico muito agradecido pela colocação que o senhor fez. E isso é uma realidade, né? Nós partimos do princípio que a gente nunca deve desistir. A gente deve ir até o fim. E nós estamos nesse trabalho, né? E queremos ir em frente. E estamos aí lutando. Esperamos pelo que vier. Sempre o melhor. Ok, tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Senhor Silas não, senhor João. Silas vai dar uma palavrinha daqui um pouquinho, mas o que a gente tem que dizer que o senhor, a história que o senhor construiu hoje para nós é muito importante. Para nós, canoinhenses, para nossa região é muito importante. Aquilo que o senhor começou a plantar, que hoje temos tudo isso aí, então isso aí é um motivo de alegria e nós podermos conhecer o senhor pessoalmente e saber da história sua, do que o senhor construiu. Só tenho a desejar os parabéns para o senhor por essa luta que o senhor iniciou. Obrigado. Quero convidar o seu Silas agora para subir aqui também, dar uma palavrinha, falar um pouco da sua história. Luca, microfone assim. Nobre presidente da Câmara, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadores, distinto público, da representante da imprensa, público, familiares do seu João Hoppe. Apenas 2 palavras aí. O João Hoppe, nós o conhecíamos na intimidade como João da Mula. João da Mula, em função das trilhas, de quanto trilhou por todos esses caminhos aí da região toda, da Grande Canoinhas, na época, que englobava mais municípios hoje emancipados. Então, esse apelido foi dado em função de sua atividade, do seu
conhecimento da sua atenção aos demais produtores, aos muitos produtores que ele conseguiu convencer em toda a região. E já foi dito aqui, hoje a produção de fumo é muito representativa e isso, então, contribui para a arrecadação, para o bem-estar, para as atividades de muitas famílias. Eu gostaria de cumprimentar a Câmara de Vereadores pela significativa e feliz ideia ou sugestão de conceder essa menção honrosa. É uma forma muito significativa, como já disse, de homenagear pessoas que se destacam, que pelo seu trabalho, pelo seu exemplo, pela sua dedicação, contribuem para o bem-estar das famílias, das pessoas e do poder público como tal. Então, como já disse, o João da Mula era conhecido na nossa intimidade, foi companheiro de farda nosso na Polícia do Exército no Rio de Janeiro. João, Rua Barão de Mesquita, 425, bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Naquela época, todo ano ia uma leva de catarinenses, os catarinas, e também de paranaenses servir no Rio de Janeiro. Quando fomos na turma seguinte, a do João, nós aqui da região de Canoinhas, Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira, toda a grande Canoinhas, fomos em 40 recrutas. Primeiro uma parada em Rio Negro para esperar, no batalhão do Rio Negro, para esperar as outras delegações de São Bento, curitibanos, etc. E depois de lá para perto de Ponta Grossa para juntar-se com o pessoal do Paraná. Ao todo, 1.100 recrutas num trem especial para o Rio de Janeiro. Faz parte da história, né? O João da Mula, né? Então, servir na PE era um orgulho também para nós, e uma particularidade, quando a gente partia de trem da estação aqui onde é a prefeitura hoje, e dava-se uma ajudazinha, um agrado ao maquinista, e ele ia apitando até a estação de Marcílio Dias, um apito direto para saudar os recrutas, os familiares que iam à estação e por aí afora. Então, mais uma vez, eu cumprimento os novos vereadores e pelo trabalho e pela feliz e significativa ato de homenagear o João e cumprimentar o João pela merecida menção, os seus familiares, extensiva aos seus familiares, e muito obrigado pela oportunidade aí. Muito obrigado. Muito agradecido a todos, né? É o que eu posso dizer, nada mais do que isso. Fico muito feliz de o nosso trabalho, não vou dizer que o meu trabalho, porque, como já falei há pouco, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de um nos ajudar o outro, e é assim que funciona na vida. E agradeço a todos que aqui compareceram, principalmente aos meus familiares e meus amigos. Não vou citar nome porque talvez eu poderia ofender alguém. E principalmente aos senhores vereadores. Um grande abraço, né? E um feliz Natal, um feliz Ano Novo. E continuem trabalhando dessa forma, que nosso município só vai agradecer. Muito obrigado. Senhor João, eu peço que o senhor se posicione aqui na frente e convido a vereadora Juliana a entregar uma homenagem, um quadro para o senhor, tá?
Olá, tudo bem? Substituto. Aqui também. Daí, papel. Passamos passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 126 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder materiais e horas máquinas à Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Júlia Balhauer Zaniolo e da outras providências. Também, senhor presidente,
Solicito ainda seja colocada em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei 76, 92 e 97 de 2021, que trata do orçamento, e também a retirada do regime de urgência do projeto de lei complementar 003 de 2021. Se o senhor puder colocar em deliberação desse plenário para aprovarem estas solicitações. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor vereador, eu coloco o seu pedido em deliberação do plenário. A inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 126/2021, a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei 76, 92 e 97 de 2021 e a retirada do regime de urgência do projeto de lei complementar 03/2021. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está incluído o pedido da ordem do dia e a retirada que o senhor acabou de fazer. Votação única. Veto ao projeto de lei número 54/2021, concede alvará provisório de táxi. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela rejeição do veto. A votação coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário efetuar a chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que, votando sim, é pela rejeição do veto e não é pela manutenção do veto. Vereadora Juliana Maciel. Voto sim, senhor presidente. Vereador Marcos Homer. Voto sim, senhor presidente. Vereador Maurício Zimmermann. Voto sim, senhor presidente. Vereador Professor Osmar. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Silmara Gontarque. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Tati Carvalho. Voto sim, senhor presidente. Vereador William Godoy. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sidowski. Voto sim. Vereadora Zinilda Lemos. Voto sim. E vereador Gilmar Martins. Eu voto sim. Está rejeitado o veto integralmente ao projeto de lei número 54/2021. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 36/2021, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Emília Ferreiro. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 36/2021. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo do projeto de lei 076/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2022 a 2025. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Vou pedir para retirar minha máscara aqui, porque hoje eu estou com um pouco de dor, a voz está difícil para sair. Então, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, em seu nome os demais colegas e o público que nos assiste, tanto presencialmente quanto de maneira online. É importante frisar para a população, explicar que todas essas matérias relacionadas ao orçamento, elas são de atribuição completa do Executivo. Então, nós, vereadores aqui, só, no caso, avalizamos, né, e vemos se existe coerência dessas matérias junto às leis de
de responsabilidade fiscal, entre outras, né? Então, nós aqui, para explicar para a população, então, o executivo possui a carteira e faz a lista de compra. Nós só verificamos quanto que é pago e se está tudo dentro da sacolinha. Então, essa é a função do vereador. Então, nós estamos aqui, quando veio esses projetos, a gente analisou se eles tinham coerência, se estavam dentro das leis de responsabilidade fiscal. A vereadora Juliana depois pode até explicar algumas emendas que foram feitas, que já foram dentro dessas nossas atribuições de verificar se existia coerência e se poderia ser feito algo a fim de melhorar a transparência, né, desse ato da prestação de contas, né? Então, das atribuições nossas ali. Então, só para explicar para a população o que nós estamos votando agora. O PPA, inclusive, foi feita uma audiência pública, teve participação popular, então alguns itens que estão no PPA estavam disponíveis durante essa audiência pública, mas a gente já deixa a caráter da população, né? No site da Câmara de Vereadores tem os 3 projetos para quem quiser realmente verificar e ler. É importante que a população também se intere dessas questões. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação projeto de lei número 76/2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 92/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências, com emenda modificativa. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Juliana. Obrigada. Eu gostaria até de usar esse momento de fala para explicar um pouco para a população, para quem está nos acompanhando hoje presencialmente, sobre essas emendas que foram, então, realizadas pela Comissão de Redação e Justiça, por mim, pela vereadora Tati, pelo vereador Vilmar Sudoski. Uma delas era uma divergência que havia na nossa lei de diretrizes orçamentárias com a lei de responsabilidade federal. Inclusive, a própria assessoria da casa, que também toma conta de todos os projetos junto com a gente, né, também detectou esse detalhe, né, onde, então, havia uma porcentagem em relação à quantidade, né, a porcentagem que poderia se utilizar ali para o pagamento de servidores, enfim, que estava em discordância com a lei de responsabilidade federal. Então, na lei municipal havia o percentual de 20% e na lei federal diz 10%. Então, nós estamos propondo essa alteração para que fique, né, da forma como é proposto na lei federal e que a gente não pode, né, trabalhar com algo diferente disso. E a outra emenda, então, modificativa, é no artigo 16 do projeto de lei 92 de 2021, onde havia uma proposta que 1/3 do orçamento pudesse ser alterado por decreto quando se fala de alteração da mesma rubrica. A gente poderia dizer, por exemplo, dentro da mesma secretaria legislativa, em algumas situações de anulação e dotação orçamentária, superávit, excesso de arrecadação. E nós entendemos, analisando até primeiramente, até com os meus colegas, vereadora Zenilda, vereador Homer, vereadora Tati, conversamos com o vereador Vilmar, eu e a vereadora Tati tivemos uma reunião na secretaria até de administração, com o contador, com o Carlos. E o Carlos também, nesse momento, quero agradecer, que fez uma explanação sobre cada um dos itens do artigo 16 para a gente compreender bem o que esse artigo autorizava. Por que é a nossa preocupação? Porque quando você mexe no orçamento por decreto, é o prefeito unicamente que vai conseguir fazer essa troca, né, de contas, enfim, para onde é que vai o dinheiro público. E 1/3 do orçamento, nosso orçamento previsto para 2022 é de 211 milhões pela lei orçamentária anual. Então, seriam cerca de 70 milhões de reais que o prefeito poderia alterar por decreto.
Então, a lei federal, ela autoriza, né, que o prefeito tenha liberdade dentro das condições que eu comentei, que estão lá no artigo 16 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas nós entendemos que era o ideal que fosse em porcentagem menor. Então, nós pedimos que, ao invés de 1/3, seja 1/4, né, desse recurso seja alterado por decreto. Porque, quando vem para esta casa, são mais 10 cabeças pensantes para entender se aquilo realmente é viável para a população canoinhense, do que apenas uma, né? Claro que tem toda a equipe de secretários, mas estamos falando que o decreto lá é responsabilidade única e exclusiva do prefeito. E assim, como nós temos esse papel fundamental que é de fiscalizar as despesas públicas, é um meio que a gente encontrou até... Digo que no meu íntimo pessoal, eu entendo que deveria ser uma porcentagem menor, mas como a gente conversou com o Carlos, a gente entendeu que algumas coisas há necessidade de um trabalho realmente que não teria nem tempo hábil que viesse isso para casa, que eles precisam fazer essas alterações rápidas dentro da mesma secretaria. A gente, então, em conjunto, dentro da comissão, entendemos que, então, 25%, né, do orçamento que, nesta emenda, então, essa é a proposição, que possa ser alterado por decreto, e não mais 1/3, né, que isso aí nós estamos falando de alguns bons milhões de reais que vai passar aqui por nós, né, então foi algo que pode ser da nossa alçada, essa discussão, e que eu gostaria que os colegas aprovassem, né, nesses termos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e vai ter uma segurança maior para a gente no nosso trabalho de fiscalização. Senhor presidente, também expondo que o orçamento, ele é um orçamento, ele vem de lá a nível de orçamento, não quer dizer que os 211 milhões realmente o município vai arrecadar e vai aplicar durante o exercício de 2022. Também, muitas rúbricas, muitas necessidades de mudanças de rúbricas, né, precisam ser feitas. Mas essas aí vêm para esta casa e nós aqui vamos fazer a apreciação, a avaliação para essas devidas alterações. Então, o orçamento está lá, mas na medida em que o orçamento for se alterando, e às vezes se prevê uma receita de uma forma e essa receita acaba acontecendo por outro caminho, né? Então há necessidade de uma transferência, aí essas transferências elas acabam passando por aqui e nós, os vereadores, que iremos aí assim concordar, aprovar e avalizar ou não, né? Então por isso que essa necessidade de que seja aprovado o orçamento ainda este ano. Então hoje e amanhã será feita a aprovação em 2 votações, uma hoje e uma amanhã. E a gente leu, releu, discutiu, a gente não tem total conhecimento, é um projeto bastante amplo, bastante grande, mas a gente discutiu com nossa contabilidade aqui da Câmara, como a Juliana falou, cada um de nós procurou o Executivo Municipal através do setor administrativo, contábil do município, para melhorar as informações, para poder votar, né? Então é um projeto bastante amplo, grande, e a gente sabe que no decorrer de 2022, em muitos momentos, virão outros projetos para cá para fazer as devidas alterações em recursos que vão estar circulando dentro do município. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com emenda modificativa em primeira votação, projeto de lei número 92/2021. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo do projeto de lei número 97/2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício de 2022, com emenda modificativa. Está em discussão? Já discutido aí pela vereadora Juliana, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 97/2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 126/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder materiais e horas-máquina à Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Júlia Balolio Zaniolio e da outras providências. 18 metros de rachão, 20 horas de retroescavadeira e 10 horas de rolo compactador para construção de uma quadra de areia e pista de salto de atletismo. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 126/2021. Passamos aos requerimentos. Solicita a segunda secretária Zenilda que realize a leitura. Boa noite, senhor presidente, as pessoas que nos acompanham aqui nessa Casa de Leis, em especial o seu João Hoppe. Não o conhecia, mas comecei a lhe conhecer a partir daquilo que a vereadora Juliana fala, com todo carinho, com todo respeito, quando se dirige à sua pessoa e à sua história. E que bom nós podermos homenagear pessoas que assim fizeram, a pessoa estando presente, né? Porque as pessoas muitas vezes fazem depois que a pessoa já não está entre nós. E essa homenagem foi muito importante, seu João. A família Hoppe é muito importante para nós. Requerimento 624 ao 663/2021. De autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício aos deputados estaduais, apresentando moção de agradecimento pela aprovação do projeto de lei número 0339.3/2021, que altera a lei número 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para proibir a realização de competições de corrida de cães e abandono de animais domésticos. Está em discussão? Não vendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Requerimento 624 está aprovado. Requerimento 664/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando estudo para implantação de um redutor de velocidade na rua São José, próximo ao número 1377. O trecho possui grande fluxo e necessita de tal ação para melhorar a segurança dos moradores. Está em discussão? Não vendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Requerimento 664 está aprovado. Requerimento 665/2021, da autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal da administração, solicitando que seja enviado a essa Casa de Leis cópia dos slides utilizados para realizar a prestação de contas sobre o aumento da folha e os impactos para a população e entidades parceiras da Prefeitura em 17 de dezembro de 2021. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Obrigada. Bom, nós resolvemos fazer esse requerimento porque quando eu utilizei a palavra no dia 17, na prestação de contas, eu fiquei com uma dúvida muito latente, porque eu perguntei para o secretário de administração se ele estava pautado na lei orçamentária anual, que é essa que a gente aprovou em primeira votação hoje, quando ele apresentou os números para a gente.
E ele, no primeiro momento, afirmou que sim. Só que os números eram bem divergentes do que está na lei, que foi apresentado na prestação de contas. E quando a gente fala de uma prestação de contas, parte-se do princípio que é para vir explicar direitinho nos moldes, então, em que foram apresentados para nós como vereadores. E, ao meu ver, depois ele até tentou explicar o que ele tinha colocado nos slides, mas não me convenceu. Então, eu quero esses slides, nós, vereadores, conversamos hoje, porque eu quero analisar com calma depois o que foi apresentado nessa prestação de contas, para a gente entender melhor o que foi efetivamente dito para a população naquele dia, se condiz com o que está previsto no orçamento, porque foi tudo com base na previsão orçamentária. Só que aí, por exemplo, a Secretaria de Obras, como apareceu lá nos slides, apareceu que a previsão orçamentária para 2022 era de 25 milhões de reais, daí um déficit enorme lá de 13 milhões de um ano para o outro, quando na verdade na lei orçamentária é 32 milhões e 900 mil. Foi dito também que a Secretaria de Habitação ia receber só 100 mil reais de recurso, quando na verdade na lei orçamentária é 715 mil reais. O Diogo até comentou que o que ele colocou no papel, nos slides, era o orçamento ordinário do município. Só que daí para a Secretaria de Saúde ele já apresentou exatamente os números da LOA. Ficou bem confuso. Para uma prestação de contas, a meu ver, ficou muito confuso. Então eu gostaria desses slides e até se o secretário quiser, no início do próximo ano, vir aqui novamente explicar para a gente, eu ficaria muito grata, porque para mim foi mais uma confusão do que uma prestação de contas. Obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento 666/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Solicitam que seja encaminhada moção de parabenização aos senhores Romário Ribeiro e Henrique Pavarim, integrantes da equipe Comparsas, pela realização do evento Pedal Solidário, onde por 12 horas seguidas os atletas pedalaram e arrecadaram brinquedos que serão doados para crianças carentes do nosso município. Atos como esse honram e demonstram que ainda devemos ter fé na humanidade. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, Homer. Então, para quem não conseguiu visualizar, durante o sábado até inclusive foi feita uma live e foi um evento muito bonito, né? Então, principalmente o Henrique, que permaneceu do início ao fim. Então, 12 horas seguidas pedalando é muito tempo. Isso só é um demonstrativo do que é o trabalho voluntário, né? Então, se a gente for ver o quanto que o voluntariado contribui para a sociedade, é convertido diretamente no suor e no cansaço do Henrique aquele dia. Então, a imagem dele lá pedalando por 12 horas é realmente a imagem do voluntariado, que todos estão aqui pedalando, suando, muitas vezes deixando suas famílias de lado, deixando suas vidas pessoais de lado, muitas vezes tirando do próprio bolso, né? Quase todas elas tirando do próprio bolso para contribuir com a sociedade, para tentar devolver para a sociedade um pouquinho daquilo que Deus nos deu, que é a vida, né? Então, toda vez que você ajuda o irmão, você diretamente está agradecendo a Deus. Então, esse ato foi muito bonito. Então, está aqui a nossa singela homenagem aos dois por fazer esse ato, por estar lá numa praça pública e mostrando que ainda tem chance, a humanidade ainda pode ir para frente se todos nós nos dermos as mãos. Seria isso. Está em votação requerimento 666. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereador inscrito para falar de assuntos pessoais. Vereadora Juliana Maciel.
Rapidamente, só gostaria de agradecer a todos os colegas vereadores pelas palavras de carinho e respeito com o seu João Hoppe nessa noite. E para nós, familiares, que eu também o chamo de vô João, foi muito importante, né? Então fica marcado aí na história da família. Muito obrigada. Mais um inscrito, presidente. Só quero fazer uma pergunta. Tem um senhor à minha direita, lá atrás, é o Hilário Pruster, meu amigo, que a gente, olhando aqui, eu comecei a deduzir que fosse o senhor, mas devidamente a máscara, né? Eu sou Hilário, eu conheço ele há 20 anos atrás e ele tem história para contar de mim, de uma coisa que ele presenciou. Satisfação em revê-lo o senhor aqui, senhor Hilário, né? Eu quero aqui agradecer a presença do senhor, né? A presença aqui do senhor João, seus familiares, dos que nos acompanharam pela internet, e nada mais havendo a tratar desta reunião, eu declaro ela encerrada, marcando outra em regime ordinário para o dia 21 de dezembro, amanhã, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.